O FPR, Universidade Federal do Paraná. Esse é um vestibular arretado e difícil. Sobre o livro de poesia Os Últimos Cantos do Gonçalves Dias, um expoente aí da primeira parte do romantismo, né? Que é aquela mais indianista, que tenta resgatar, né, uma certa medievalidade pautada aí no que a gente tem no Brasil. Então, ele está falando de índio, trazer esse índio como herói. E nesses últimos cantos a gente tem Ijuca Pirama, tem Leito de Folhas Verdes, porque tarda Jatir, de noite viração movendo as folhas, que é uma índia esperando o Jatir, e o Jatir não vai, e ela fica arrasada, porque ela marca um encontro amoroso no leito, e prepara um leito de folhas verdes para que o amor aconteça, e o cara não vai, ele dá um bolo nela. O Ijuca Pirama é o canto, não é, de um guerreiro que é levado para a tribo inimiga, e ao invés de ele morrer com dignidade, ele chora e ele é devolvido, não é? Teu canto de morte, guerreiros, ouvir, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvir, né? Ele se acovarda, e aí o guerreiro da outra tribo fala assim, o pai fala para o menino, né, o índio que volta assim, não descende o cobarde do forte, foi cobarde, diz meu filho não é. Então nem o inimigo quer, por quê? Pô, você pega um cara desse. E aí as tribos tinham esse negócio de comer, né? Canibalismo, eu vou comer esse guerreiro para pegar a força dele. Ele chora, você fala, vou devolver para a tribo que isso aí não presta. Chega lá na tribo, o pai fala, meu filho, você é guerreiro, você tinha que ter morrido com dignidade, não quero você aqui não. E aí eu tenho um índio relegado, a gente está falando de cultura, tá? E que foi expresso numa poesia lindíssima. Bora lá então, a métrica em Ijuca Pirama é variável e tem conexão com a progressão dos fatos. Ela não é variável, mas ela tem, deixa eu ver aqui, ela é variável sim, né? E tem conexão com os fatos, vai contando uma história. Permite que o ritmo se ajuste às reviravoltas da narrativa. Tinha que ter um pedacinho aqui para a gente entender, né? Que a métrica, segue uma métrica, e que há um ritmo e uma musicalidade conforme vai chegando no clímax da ação, né? O Leito de Folhas Verdes e Marabá tematizam a miscigenação brasileira ao apresentarem casais interraciais. O primeiro, a gente não tem casal interracial, que é o Leito de Folhas Verdes. É uma índia esperando o índio. Na Marabá tem, tá? Que fica esperando aí o seu amor, que é um homem branco. Agora, o Leito de Folhas Verdes, não, tá errado. Então, eu tenho a 1, que é assim, é o que eles chamam de redondilha menor, né? A número 3. A canção do Tamoio apresenta relato de feitos heróicos específicos desse povo para exaltar a coragem humana. Não, eu tenho o eu lírico que fala sobre o filho Tamoio e fala para ele que ele tem que enfrentar a vida. Não é a coragem humana, mas é exaltar a coragem daquele índio, tá bom? É muito específico, não é tão amplo, a 3 também está errada. E a 4, o poema Agar no Deserto recria um episódio bíblico e apresenta uma escrava escolhida por Deus para ser mãe de Ismael, o patriarca do povo árabe. Sim, e essa Agar, ela também é retratada num outro poema, né, já da terceira fase do romantismo, que é Navio Negreiro, né? Depois do 4º canto vem o 5º canto, que eu não vou saber de cor, eu só sei o 4º de cor, que é o que eu mais gosto, né? Mas que fala, né, que como Agar, os escravos, né, do navio negreiro sofreram, que não tem nem leite para dar para Ismael, também volta para essa referência bíblica. Então essa é verdadeira. Por quê? Porque o poema recria essa passagem de Agar, que é escrava da Sara, né? Sara era infértil, e aí Agar, e era muito comum, né? E a gente vai ver isso sempre no Primeiro Testamento. Mulheres inférteis, e aí pega a escrava e fala, olha, fica com meu marido e faz um filho para mim. Não é? Abraão e Sara. E daí o Abraão tem um relacionamento, nem é um relacionamento, né, gente? Ele tem uma relação com uma Sara e nasce Ismael. Ok?
Então, eu tenho só um, que é a métrica do Juca Pirama, e essa 4 aí, que tem essa recriação desse episódio bíblico como corretas. Que letra que tem que é 1 e 4? Letra C, ó. Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. Essa é uma questão muito difícil, que exige que o aluno tenha um conhecimento bastante grande de literatura, desse movimento romântico, né, do movimento romântico em todas as fases, principalmente na primeira, que é a indigenista, e muito mais especificamente sobre essa obra, Últimos Cantos do Gonçalves Dias.